Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 18 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Jesus médico. Não são as pessoas sadias que precisam de médico, e sim os doentes. Jesus bem sabia qual era a sua missão e não tinha medo do julgamento de ninguém. Levi foi alcançado por Jesus enquanto exercia a sua odiosa profissão de cobrador de impostos, que eram considerados traidores do povo eleito, vendidos aos romanos, colaboradores dos pagãos. Eram mal vistos, desprezados, equiparados às prostitutas. Jesus não teme nada disso e volve seu profundo olhar criador para esse homem e o chama a fazer parte dos seus íntimos. O chama a ser apóstolo, bispo, coluna da igreja. Quanto Jesus cura, cura por inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com os pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido isso, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje começamos a nossa reflexão citando uma meditação do nosso Papa Bento XVI sobre São Mateus. Assim diz o Papa: Mateus, seu nome hebraico significa dom de Deus. O próprio Evangelho de Mateus o classifica como o publicano, homem sentado no banco dos impostos que Jesus chama ao seu seguimento. Jesus viu um homem chamado Mateus sentado no posto de cobrança e disse-lhe: "Segue-me." Ele levantou-se e o seguiu. Também Marcos e Lucas narram o chamado do homem sentado no posto de cobrança, mas o chamam de Levi. Dos textos dos evangelhos, podemos deduzir que Mateus desempenha a função de cobrador em Cafarnaum, situada precisamente à beira-mar, onde Jesus era hóspede fixo na casa de Pedro. Com base nestas simples constatações que resultam do Evangelho, podemos fazer algumas reflexões. A primeira é que Jesus acolhe no grupo dos seus íntimos um homem que, segundo a mentalidade em vigor no Israel daquele tempo, era considerado um pecador público. De fato, Mateus não só administrava dinheiro, considerado impuro devido à sua proveniência de pessoas estranhas ao povo de Deus, mas colaborava também com uma autoridade estrangeira, odiosamente ávida,
cujos tributos eram muitas vezes injustos. São João Crisóstomo dizia: não há nada mais detestável do que um cobrador de impostos. Mais de uma vez, os evangelhos falam no mesmo tempo de publicanos e pecadores, de publicanos e prostitutas. A opinião popular os associava a ladrões, injustos, adúlteros. A primeira coisa que aparece clara é essa: Jesus não exclui ninguém da própria amizade. Na casa de Mateus, Levi, respondendo a quem falava de escândalo pelo fato de Jesus frequentar companhias pouco recomendáveis, Jesus declara: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os enfermos. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores. O bom anúncio do Evangelho consiste precisamente nisto. Jesus oferece a graça ao pecador. Na figura de Mateus, portanto, os evangelhos propõem-nos um verdadeiro e próprio paradoxo. Quem aparentemente está afastado da santidade pode até tornar-se um modelo de acolhimento da misericórdia de Deus e deixar enxergar os seus maravilhosos efeitos na própria existência. Outra reflexão que provém da narração evangélica é que Mateus responde ao chamado de Jesus imediatamente. Ele levantou-se e seguiu-o. Essa breve e intensa frase ressalta claramente a prontidão de Mateus ao responder ao chamado. O mesmo aconteceu com Pedro e os primeiros discípulos galileus que imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Seguir Jesus imediatamente significava para Mateus o abandono de todas as coisas, sobretudo do que lhe garantia uma fonte de lucro seguro, mesmo se muitas vezes injusto e desonesto. Evidentemente, Mateus compreendeu que a familiaridade com Jesus não lhe permitia perseverar em atividades desaprovadas por Deus. É fácil aplicar a lição a cada um de nós. Não é admissível o apego às coisas, sobretudo as que não são boas. Esse apego à nossa vida passada é incompatível com o seguimento de Jesus. Certa vez, Jesus disse sem meio termo: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Foi precisamente isto que Mateus fez. Levantou-se e seguiu Jesus. Neste levantar-se, podemos ver o abandono de uma situação de pecado e, no mesmo tempo, a adesão consciente a uma existência nova, reta, na comunhão com Jesus. Assim se conclui a meditação do Papa Bento XVI, que coloca em destaque a figura de Jesus como médico das almas e das atitudes. Não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Esse é um aspecto que facilmente ignoramos. Com prazer queremos que Jesus seja o nosso bom pastor. Mas quando ele vem com o bisturi e a agulha, queremos fugir longe dele. Aceitamos Jesus como bom pastor, mas fugimos dele quando é nosso médico. Preferimos ficar com o nosso câncer, ao invés que lhe permitir de fazer cirurgia em nós e tirar o podre que nos mata. Mas a atitude de Mateus mostra o contrário. A simples proximidade com Jesus corta radicalmente com uma vida de pecado e purifica Mateus de tudo. Será que para nós acontece assim?
Ou com prazer eu sou santo na igreja e corrupto lá fora? Será que eu respeito Deus dentro da igreja, mas lá fora acho que não posso obedecer a Deus, senão vou à falência? Será que a amizade com Jesus provoca uma purificação em mim, de verdade? Vamos refletir um pouco. Quais são os meus bancos onde eu estou sentado? A minha rotina que me impede de seguir Jesus imediatamente, como fez Mateus? O que eu devo deixar de ruim ou até de bom para seguir Jesus? Quais são os pecadores e as prostitutas às quais Jesus me envia, para anunciar a sua misericórdia e o seu amor? Não vim para os que têm saúde, mas para os doentes. Não vim para os justos, mas para os pecadores. E o que eu posso anunciar a eles? Com tudo isso no coração, vamos ouvir novamente a divina aventura de São Mateus. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com os pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido isso, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores." Vamos agora parar um pouco e sublinhar as frases que mais nos atingem e nos movem à conversão.
Vamos nesse momento escolher o nosso propósito. Como hoje podemos seguir Jesus com prontidão, determinação, radicalidade, abandonando tudo o que não condiz à pureza do Evangelho. Viu um pecador público, Mateus, e o chamou. Paz e alegria a todos. Imediatamente se levantou e o seguiu. Paz e alegria a todos. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me,
Aqui